Glória a Deus. O nosso coração quer dar louvor ao nome do Senhor. Se o seu coração quer dar louvor ao nome do Senhor, esse é o momento, esse é o lugar para adoração em nome de Jesus. Você pode se assentar. Abra comigo a palavra do Senhor, um texto em que faremos a reflexão dessa noite, João capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos 35 e diante, e hoje nós vamos concluir esse primeiro capítulo do Evangelho de João. Nós vimos que esse capítulo, ele abre o Evangelho de João como uma introdução a respeito da pessoa e da obra de Jesus, com dois testemunhos. O primeiro testemunho é o testemunho do próprio apóstolo João, e depois o testemunho de João Batista. Vimos que João Batista confirma o testemunho de João a respeito da sua divindade, a divindade de Jesus, a pré-existência de Jesus, a preeminência de Jesus, e confirma o testemunho do apóstolo de que Jesus era o verbo de Deus, aquele verbo que estava no princípio com Deus. Vimos que João Batista testemunha a respeito da obra de Jesus, colocando de maneira muito clara, quando ele viu Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma alusão muito clara ao sacrifício de Jesus, que Jesus faria na cruz do Calvário. E de fato, se prestarmos bem a atenção, nós percebemos que o Evangelho de João todo é uma coletânea de testemunhos a respeito de quem Jesus é, da obra de Jesus e as suas consequências, o seu impacto na vida das pessoas. E o nosso texto de hoje apresenta, então, um pouco mais desse testemunho e, principalmente, consequências imediatas daquilo que João Batista testemunhou a respeito de Jesus na vida dos seus primeiros discípulos. Vamos fazer a leitura do texto, então. É um texto longo, eu farei a leitura sozinho, mas peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar essa leitura. Vamos fazer a leitura, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 1, a partir do versículo 35. No dia seguinte, estava João, outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10, 4 da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguiram Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho
do homem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tantas pessoas no decorrer da história testemunharam da tua glória e majestade. Obrigado pelos santos do Antigo Testamento. Obrigado, Senhor, pelo João Batista, que indicou o caminho, preparou o caminho. E obrigado por aqueles primeiros discípulos que confirmaram, foram e viram. Obrigado, Senhor. E nos ajuda nessa noite também a vir e ver. Que os nossos olhos sejam abertos, que os olhos de cada um que entrou nessas portas nessa noite sejam abertos. Pai, dá-nos o milagre da iluminação e que haja e seja ordenada vida no nosso meio nessa noite. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Texto lindo. E antes de entrar nele, com muita humildade, a gente precisa confessar que um texto como esse é um desafio para pregadores. Conforme nós lemos e relemos o texto, Deus vai mostrando tanta coisa, vai abrindo o nosso coração, vai despertando a nossa alma. Na nossa semana de oração, o nosso irmão Jorge comentou como ele tem aprendido com o primeiro capítulo de João, que coisas que lia e relia e parecia, e de repente começaram a ganhar cor nova, e é isso que Deus faz conosco, num texto como esse. Nós tínhamos visto e vimos, que novas coisas estão acontecendo aqui, e de repente nós nos damos conta de ligações, coisas que aparentemente não faziam muito sentido, começam a se conectar. E Deus vai mexendo conosco de maneiras surpreendentes. É esse o contato com a palavra de Deus, quando o Espírito Santo está trabalhando. A isso é que nós chamamos de iluminação. O Espírito Santo nos ilumina conforme lemos a sua palavra, nos abre os olhos e nos leva a ver aquilo que não tinha sido possível de ver ainda. O desafio aqui dessa mensagem é descobrir, portanto, o que o autor queria dizer, o que o autor do autor queria dizer, principalmente, qual que era aquilo que ele queria comunicar de mais importante, um texto longo como esse. E no meio de tantos detalhes sublimes desse texto, o que seria mais relevante para nós nessa noite? Como entender e capturar a centralidade do texto, o fluxo do texto, e como nos deixar sensibilizar pelos detalhes mais importantes. Não nos perder nos detalhes, mas que os detalhes nos conduzam àquilo que o Senhor mesmo quer nos mostrar para a glória de Jesus nessa noite. Essa é exatamente a necessidade que nós temos, a necessidade de iluminação. E é exatamente essa necessidade de iluminação que nos leva ao primeiro ponto da nossa mensagem. E nos leva de volta ao princípio do capítulo 1 de João. E eu quero chamar a sua atenção que é sobre exatamente essa necessidade de iluminação que o apóstolo João já havia escrito nos primeiros versículos. Ele disse que a vida estava no verbo, no versículo 4, e a vida era a luz dos homens. Ele disse também que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandecem contra a luz. Ele disse que a verdadeira luz vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Aqueles primeiros discípulos viram e foram iluminados pela luz, conforme nos diz o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Percebam que desde o início, esse é o objetivo do apóstolo João, que os seus leitores se juntassem a ele e que eles também pudessem ver a glória de Jesus que João viu. Eu vi, e eu quero que vocês vejam. E talvez o apelo dessa noite é justamente esse: nós vimos, eu vi, eu quero que você veja. E não apenas isso, eu quero continuar vendo. Eu quero ver aquilo que é invisível aos nossos olhos humanos.
Eu quero ver aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem jamais se penetrou em coração humano. E eu quero que você veja comigo. Essa aqui era a ênfase de João. Esse era o objetivo dele, ele queria que vocês vissem. Ele escreveu aquilo que era importante para que vocês vissem e vendo, crescem no unigênito Filho do Pai. Essa, portanto, é uma das principais ênfases do capítulo 1 de João, a iluminação, os olhos abertos, os textos que já vimos. O fato é que o ser humano é cego e carece de ver. Existe uma expressão nesse texto que nós lemos nessa noite, e ela vai se repetir muitas vezes no Evangelho de João, e ela confirma a necessidade da iluminação, a nossa carência de iluminação. A expressão que nós lemos aqui: venham e vejam. Vinde e vede. Venham e veja. O texto começa nos informando que no dia seguinte, e possivelmente esse era o dia posterior ao batismo de Jesus. João evangelista não fala sobre o batismo de Jesus, diferente dos outros 3 evangelistas. Mas certamente Jesus havia sido batizado, e João, que havia batizado Jesus, olha para Jesus e aponta para Jesus dizendo: este é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Ele havia falado isso no versículo 29, que era no dia anterior, e agora ele repete. Ele repete. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Essa palavrinha eis é uma palavrinha interessante. Não é uma palavra que a gente usa muito, não é? Não é verdade? Não é? Alguém aqui fala assim, ó, eis, fala aí no seu... O que é o eis aqui? O Anderson, vem cá. Pessoal, olha o Anderson. Olha o Anderson. Esse rapaz simpático, homem de Deus, casado com a Gélice, pai do Levi, trabalhador, líder de grupo familiar lá de Jacaraípe. Tá bom? Olha para ele. Eis o Anderson. Eis o Anderson. E o Levi. Pode sentar. Eis é olha para ele. Olha para ele. Eu não controlo a iluminação, mas eu posso falar, olha para ele. E era o que João Batista estava fazendo. Olha para ele. Havia uma preocupação de que todos os que estavam com João Batista deixassem de olhar para João Batista e passassem a olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Era como se ele dissesse, olha aí pessoal, chegou a bênção. É esse pessoal. Para de olhar para mim. E o texto continua informando que, à luz desse testemunho, 2 de seus discípulos, ouvindo ele falar isso, deixaram de seguir João para seguir a Jesus. Eu já mencionei isso previamente, em outra mensagem, mas eu fico imaginando aqueles influencers dos dias de hoje, tendo os seus seguidores só diminuindo. Tem como desseguir alguém? Tem, eu não sei, eu sou ruim desse negócio. É possível? Então imagine, quem tem muito seguidor aqui? Levanta a mão. Muito seguidor? Hã? Ninguém? Será que eu, com os meus 3 seguidores, tenho mais? É meus 3 seguidores do YouTube. Eu sou youtuber também, irmãos. Só que tem 3 seguidores meus. O que eu estava falando? Bom, imagina se João Batista fosse um desses influencers desses dias. E vai lá, só o número de seguidor, baixando. E o pessoal começa a ir seguir Jesus.
esse não era um problema para ele. Isso pode ser uma crise para os nossos dias. Para o João Batista era uma honra. Ele antecipava. O seu objetivo era chamar a atenção para a superioridade de Jesus. Ele é superior a mim. O seu objetivo é que Jesus crescesse mais e mais. E nesse ponto, o foco passa para Jesus. Esses discípulos seguem a Jesus. Então o foco que era João Batista até o versículo 34, passa para Jesus. E os discípulos que eram de João Batista passam a ser discípulos de Jesus. Mudando o foco para Jesus, o próprio Senhor Jesus vê esses discípulos e pergunta: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde é que o Senhor mora? Onde assistes, né? Onde é que o Senhor mora? Onde é que o Senhor está ficando? Onde é que o Senhor está hospedado? E aí Jesus vira para eles e fala: que expressão? Que expressão? Venham e vejam. Venham e vejam. Percebam que João Batista falou: olhem. E Jesus virou para eles: venham e vejam. Vinde e vede. Vinde e vede. Eles foram e viram. Viram onde Jesus estava hospedado. E ficaram com ele naquele dia, naquela finalzinho de tarde, era 4 da tarde, já estava anoitecendo, pernoitaram. Eu quero chamar a sua atenção, porque quando Jesus diz em João 1,37, o que vocês estão procurando? Meus irmãos, ele não estava perguntando onde é que eles estavam procurando a casa deles, ou o que eles... Não era isso. Ele estava perguntando alguma coisa muito mais profunda. Qual que era o anseio da alma deles? Qual que era o vazio da sua alma? O que eles tinham de mais precioso para oferecer a Deus? O que eles procuram? Qual é a sua trajetória, a sua história de vida? O que você procura? Porque havia pessoas que procuravam Jesus por motivações erradas. O que Jesus estava dizendo é: o que vocês querem? Vocês estão certos que vocês querem estar comigo? E aí ele pergunta então aos discípulos aqui: o que vocês estão procurando? Será que vocês querem realmente aquilo que dizem que procuram? Mas aqueles discípulos não entenderam a pergunta, porque a resposta deles foi muito simples. Eles responderam: eu quero saber onde é que o Senhor está hospedado. E como de costume, como Jesus fez conosco, com cada um de nós, Ele tolera a nossa ingenuidade, a nossa superficialidade, a nossa carnalidade, e olha para eles e fala: venham e vejam. A resposta de Jesus é paciente, e é esse tipo de resposta que dá outra chance para quem pergunta. Vocês não entenderam nada? Venham e vejam. É uma ordem. A proposta de Jesus não é que eles fossem e vissem onde Jesus estava ficando, mas para que eles fossem e tivessem os seus olhos espirituais desvendados. Se vocês realmente querem vir a mim, vocês devem ver. E vocês devem vir de verdade. E se vierem de verdade, vocês serão capazes de ver. Vocês serão curados da sua cegueira espiritual e verão a glória de Deus. Essa do versículo 14. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O convite de Jesus é um convite para vir e ver a glória de Deus encarnada diante dos seus olhos. Vir a Jesus aqui no Evangelho não é apenas um convite para seguir Jesus geograficamente.
Era um convite para colocar a sua confiança completa e absoluta em Jesus. Jesus não teria um lugar para repousar a cabeça. Jesus não teria garantias humanas de que suas necessidades físicas seriam alcançadas. Ele não teria nem a certeza humana de que ele estaria vivo, porque ele começou a despertar logo cedo grande oposição, mas ele era o Todo-Poderoso, ele era aquele que governa o universo. E esses discípulos confiaram em Jesus e seguiram Jesus. Eles passaram a noite com Jesus, e eu tenho certeza que eles viram muito mais do que o lugar onde Jesus estava hospedado. Pois o texto continua, que um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, o irmão de Simão Pedro. E ele, a primeira coisa que ele fez, ele foi lá e encontrou Simão, seu irmão, e contou: encontramos o Messias, que significa Cristo. Eles foram convidados para estar com Jesus e encontraram o Messias, o Filho do Deus vivo. E é o que André vai comunicar a Pedro. Jesus abriu os seus olhos e eles viram. E essa é a primeira coisa desse texto. Somente Jesus é capaz de nos iluminar, tirar a nossa cegueira, para que Jesus deixe de ser apenas uma figura religiosa, um mestre do passado, alguém muito culto, muito bacana, um curandeiro operador de milagres, alguém a respeito de quem o meu pai e minha mãe fala, alguém a respeito de que a pessoa que me convidou para vir na igreja essa noite fala, para ser o meu Salvador, o glorioso Deus, o meu Senhor, o meu Deus. Ele pode abrir os seus olhos. O encontro de Jesus, então, com Pedro, que passamos a ver aqui, nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem. A iluminação muda a identidade dos que vêm a Cristo. A iluminação muda a identidade dos que vêm a Cristo. No versículo 42, vimos que André levou seu irmão a Jesus. Primeiro André fala: olha, nós encontramos o Messias. Mas ele não se limita, ele leva Simão até Jesus. E aí Jesus olha para Simão, você pode continuar acompanhando no seu texto, na sua Bíblia aberta. Jesus olha para Simão e fala: olha, você é Simão, filho de João, de agora em diante você será chamado Cefas, que significa Pedro. Cefas era o nome aramaico que significava Pedro, que é a palavra em grego para esse nome, é o nome em grego. Nós não temos muita explicação aqui no Evangelho de João para essa mudança de identidade de Simão para Cefas. E esse não é o ponto aqui. O ponto aqui é que Jesus tem autoridade para lhe dar um novo nome. E ao dar um novo nome, mudar a sua essência, mudar a sua história e mudar o seu futuro para a glória de Jesus. Não há nada aqui de glorioso em Pedro. O que Jesus está querendo dizer aqui não é que Pedro vai ser a pedra da igreja, vai ser o primeiro papa, não é isso. O que Jesus está falando é: eu vou lançar o fundamento e você vai fazer parte dele. E você vai ter um novo nome, você vai ter uma nova missão, você vai ter um novo futuro. Você vai deixar de ser esse cara bronco, pescador, inculto, para ser um homem cheio da autoridade e do poder de Deus. Deus vai te usar. Você vai pastorear as minhas ovelhas. Eu sei que você vai me negar 3 vezes, mas eu não vou desistir de você, e eu vou escrever a minha história na sua vida. A mudança de identidade.
O ponto aqui não é a glória de Pedro, é a glória de Jesus. E a verdade é que Jesus faz isso por todos que vêm a Ele verdadeiramente. Ele dá um novo nome, uma nova vida, um novo ser e um novo futuro. Jesus diz isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17: ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti que eu recebi do Senhor uma pedrinha branca, com o meu novo nome escrito lá. E só eu conheço, nem minha esposa conhece o meu novo nome, só eu e aquele que me deu. Deus muda a nossa identidade, Deus troca quem nós somos, Deus quebra o nosso coração. Deus nos dá o nome de filhos de Deus, com um novo sobrenome do Todo-Poderoso Rei do Universo. E eu creio que é isso que João se referiu aqui no versículo 16, mais atrás, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Que privilégio, que grande graça! Não há nada que impeça alguém de receber uma nova identidade. Você pode ser a pior criatura do universo, você não é pária quando Deus vem. Quando você vem e vê, Deus troca quem você é e te muda numa nova criatura, para a glória de Jesus. Não é a respeito de você, é a respeito da glória de Jesus. A única condição é: vem e veja. E existem todas as pessoas que vêm e vê. Existem aqueles que vêm se oferecendo para segui-lo, como foi o caso de André. Existem aqueles que são levados a Jesus por outros, como foi o caso de Simão. Existe também o caso aqui de Filipe, que Jesus, quando sai em caminhada lá para Galileia, ele vê Filipe e fala: me segue. Tem de tudo. Tem de tudo. Jesus encontrou Filipe no versículo 43 e disse: siga-me. Jesus ilumina aquele que vem a ele e lhe dá uma nova identidade. Venham e vejam. É o que ele fala. Isso nos leva ao terceiro ponto. Porque a iluminação nos revela quem nós realmente somos. Jesus conhece a nossa condição interna e externa, as nossas obras do coração e as obras das nossas mãos. Porque Filipe segue a Jesus, e o que ele faz é apresentar Jesus a um outro personagem, Natanael, dos versículos 45 a 48. Filipe encontra Natanael e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão de que Natanael deu uma mancada, deu uma bola fora terrível aqui. E eu tenho para mim, com os meus botões, sabe aquelas piadas internas de alguns grupinhos? Para mim, Natanael virou piada interna dos apóstolos. Rapaz, que vacilo que você deu, que mancada. Irmãos, eu faço isso de vez em quando. Eu me identifico tanto com Natanael. Sabe aquele negócio, você vê uma irmã um pouquinho mais fofinha, perguntar se ela está grávida? Já fiz. Sabe aquele negócio de você virar para um senhor, perguntar quantos anos, como é que a filha dele se chama, e ele virar e falar assim: ela é minha esposa. Eu já fiz. O que mais que eu fiz, esposa? Você lembra? A Dani tem a coletânea toda. Natanael virou piada interna, com certeza. Porque Natanael olha para Filipe e fala: rapaz, de Nazaré,
Vocês acharam aquele de quem Moisés e os profetas falaram? De Nazaré, daquele fim de mundo. Rapaz, pensa naquele fim do mundo, aquela vilazinha insignificante. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Que vacilão. Mas Filipe não desanimou com o deboche, com o desprezo de Natanael. Rapaz, você está enganado, tá? E vira para Natanael e fala, qual a expressão? Vem e vê. Vem e vê. Venha e veja. Ele foi. E o curioso é que, mesmo sabendo do preconceito que estava no coração de Natanael, Jesus surpreendentemente não o repreende aqui. Pelo contrário, elogia Natanael. Natanael, para quem não sabe, é Bartolomeu, um dos apóstolos, tá bom? E ele vira para Natanael, quando Natanael vai chegando, eis, olha o olho aí, né? Olha o Anas, olha o Natanael. Um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum, em quem não há dolo, em quem não há dolo. E aquilo deixou Natanael completamente confuso. Ele veio com todo o seu preconceito, com o rei na barriga, e olhou, como é que é? Aquele olhar de confusão, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Érica, cadê você? Também estou perguntando, o que ele estava fazendo debaixo da figueira? Também. Eu não sei o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Os estudiosos falam que isso era provavelmente uma referência de piedade. Ele era um homem piedoso. Eu não tenho tanta certeza assim. Mas eu não acho que era coisa ruim que ele estava fazendo debaixo da figueira, não. Diferente de muitos de nós que fazemos coisas ruins debaixo das nossas figueiras. Ele olha, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Aquilo que Jesus falou para Natanael foi suficiente para caírem as suas escamas e para iluminar o seu coração, e ele viu Jesus. Ele estava olhando para Jesus, mas naquele momento ele viu quem Jesus era. Jesus conhecia Natanael, ele conhecia suas ações, ele conhecia o que se passava no seu coração. A primeira coisa que Jesus fala para ele não é, rapaz, deixa de ser preconceituoso, mas é, olha aí um homem em quem não há dolo, em quem não há engano. Jesus vê aqui a verdade no interior de Natanael. E a segunda coisa que Jesus diz é, enquanto você estava fora da minha vista, eu vi você antes que você fosse capaz de me ver. Nos mostrando que Jesus via o que Natanael estava fazendo exteriormente. O presbítero Alex nos disse mais cedo que a ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. E existe uma pessoa que é capaz de nos ver quando ninguém está vendo. Não se iluda. Jesus está vendo. Ele viu Natanael. Ele viu Natanael. Jesus conhecia o seu interior.
sabia que ele tinha uma opinião ruim sobre as pessoas de Nazaré. Ele era preconceituoso mesmo. E é claro que Jesus aqui não está elogiando o preconceito de Natanael, porque Jesus vai falar contra o preconceito muitas outras vezes. Esse preconceito era pecaminoso, sim, porque fazia parte de uma generalização, um obstáculo para a manifestação da graça de Deus. Aquele era um obstáculo mortal para Natanael. Mas Jesus teve paciência com ele, com o seu pecado. A verdade é essa. Eu creio que Jesus sabia que Natanael era sim alguém preconceituoso, mas mais do que isso, ele viu Natanael como alguém que honestamente buscava o Senhor. Era alguém que não tinha duas faces. E isso era muito importante para aqueles dias, porque a cultura religiosa de Israel era uma cultura de sepulcros caiados, de pessoas que viviam de aparências. Era muito importante ter pessoas que seguissem a Jesus, que fossem absolutamente honestas. E é sobre essa honestidade que Jesus fala. Ele não era hipócrita, ele não era enganoso. Jesus sabia disso sobre o coração de Natanael. Sua vida interior particular era uma vida de um pecador, mas era um pecador honesto. E aqui, um alerta, porque existem muitos crentes que vivem uma vida de aparências, uma vida legalista, e se acham muito melhor do que outras pessoas, e não conseguem ver a ruína que há dentro do seu coração. Deus não se agrada disso. Deus prefere o pecador convicto do que o crente arrogante. É por isso que nós insistimos em fazer o nosso momento de confissão. Não é apenas parte da nossa liturgia, é uma necessidade real, todos os dias. Precisamos nos dobrar diante do Senhor, falar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. E com certeza o Senhor acha em nós o caminho mau, e com certeza o Senhor nos guia pelo caminho eterno. Natanael tinha a honestidade necessária para ter sua vida transformada e ser um instrumento nas mãos de Deus. O fato é que, ao ouvir a voz de Jesus, e que Jesus o conhecia exatamente como ele era, Natanael também viu e foi iluminado, e se rendeu a Cristo. Ele veio e viu. Recebeu a promessa de ver, não apenas aquelas coisas, mas coisas ainda maiores do que aquelas. Coisas ainda maiores do que aquelas. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com um apelo. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui nessa noite ainda estão cegos. Pastor, por que você sabe? É porque eu sei. Tem crente mesmo de igreja que está cego, que ainda não viu. Pastor, como é que você sabe? Eu sei. A Bíblia fala isso. E é possível que você ainda esteja cego. Eu não sou capaz de dar para você a visão, de iluminar você, mas eu sou capaz de fazer aquilo que João fez, aquilo que André fez, aquilo que Felipe fez. Venha e veja. Porque eu tenho absoluta certeza que se Jesus iluminar você, se Ele abrir os seus olhos, você verá a sua glória. Eu fico imaginando as pessoas que às vezes chegam nesse lugar, cantam louvores lindos como nós cantamos aqui nessa noite, e não conseguem ver a glória de Deus. A minha oração é que o Senhor te ilumine, mas venha e veja. Venha e veja. Como nos convida o Salmo 24, versículo 8, provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Vamos falar todo mundo junto? Provem e vejam que o Senhor é bom.
Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Entregue a sua vida ao Senhor. Vir significa crer, confiar, entregar. Venha, creia, entrega. Chega de cegueira. Esse é o dia. Esse é o dia da sua salvação. Pare de fugir de Deus e fuja do mal para a presença do Senhor. Chega de cegueira. Deus quer abrir os seus olhos. O Senhor também quer te dar uma nova identidade e mudar, transformar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Você não precisa ser o que as pessoas te destinaram para ser, o que as circunstâncias configuraram você para ser. Você não precisa abraçar as palavras de maldição que falaram sobre você, as palavras de perdição que pronunciaram sobre você. Essas não precisam ser as últimas palavras sobre a sua vida. As últimas palavras sobre a sua vida podem ser as palavras de Jesus: vem e vê. Deus quer te dar um novo nome, uma nova vida, um novo ser, um sobrenome. Para Simão, Jesus deu o nome de Pedro, mas Ele quer te dar um nome único, que só você vai conhecer. Só você. O nome que vai estar escrito naquela pedrinha branca que Ele vai te dar, e quando você chegar lá no céu, você vai ser chamado por aquele nome. Tem gente que não gosta muito do seu nome pessoal, né? Alguém aqui não gosta do seu nome? Levanta a mão. Quem não gosta do seu nome, levanta a mão. Todo mundo gosta do seu nome aqui? Quem não gosta? Hã? Levi, o seu nome é tão bonito. Engraçado que todo mundo sabe o que Gerson significa aí? Eu fiquei espantado quando eu descobri o significado. Gerson, vocês sabem, né? Era um dos filhos de Moisés. Moisés deu esse nome porque ele era o quê? Peregrino, forasteiro, estrangeiro. Ô irmãos, como que isso foi verdade na minha vida? Eu estou esperando o dia que eu vou parar no lugar. Mas eu sei que o nome que Jesus me deu não é Gerson. Estou carregando esse nome por enquanto. Mas Ele me deu um novo nome. Aqui eu posso ser peregrino, mas eu tenho uma pátria, eu tenho uma casa me esperando. Eu serei plantado na presença do Senhor como carvalho de justiça e viverei para sempre com Ele. Não precisarei mais peregrinar. Você tem um nome único. Deus quer te dar um nome único. Saiba que Jesus conhece você. Não é só Natanael que Jesus viu debaixo daquela figueira, não. Ele nos vê a todos, na nossa busca, na nossa devoção, no nosso amor a Ele, mas também nos nossos atos mais vergonhosos, mais desprezíveis. Ele nos vê a todos. Como viu Adão e Eva, que também se esconderam atrás de folhas de figueiras no jardim. Lembram disso? Natanael debaixo da figueira, Adão e Eva cozendo roupas de figueira para esconder a sua nudez. Jesus te vê. Você pode pensar que ninguém conhece as suas dores e circunstâncias. Você pode pensar que ninguém sabe o que você experimentou nas circunstâncias pelas quais você passou, as mais adversas. Você pode pensar que ninguém ouviu o seu choro, ninguém colheu suas lágrimas, ninguém passou pelo que você passou, ninguém experimentou as suas fraquezas, ninguém passou pelas afrontas que você passou,
as palavras duras que você ouviu, o desprezo que você experimentou, os abusos que sofreu. Você pode pensar que ninguém foi testemunha do mal que você perpetrou, mas a verdade é que você foi visto. Você pode se sentir a pessoa mais solitária do universo dentro da sua experiência pessoal, mas não, essa não é a realidade última. A realidade última é que Jesus te conhece. Ele te viu e Ele te vê. Jesus conhece o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, o seu corpo, tudo sobre você. Não há canto mais escuro, tão oculto da sua alma que Jesus não conheça exatamente como é. Não existe cantão da sua alma que Jesus não tenha ido e tocado. A palavra do Senhor no Salmo 139 fala que se a gente fizer a nossa cama no mais profundo abismo, ali também o Senhor estará. Que você tenha feito a sua cama no mais profundo abismo, achando que Deus não estaria lá, mas Deus estava lá. E Ele viu. Ele conhece o seu coração. Ele te viu debaixo da figueira. E curiosamente Ele te entende e te recebe como você é. Saber que Jesus nos conhece assim é graça sobre graça. Como Filho de Deus e Rei de Israel, Jesus nos conhece individualmente, inteiramente, por dentro e por fora. Se você está sozinho, se você tem problemas, se você acha que ninguém sabe o que está passando na sua vida, Jesus sabe. Você nunca estará em uma situação em que Jesus não esteja totalmente ciente do que está acontecendo. Por isso, meu irmão e minha irmã, meu amigo nessa noite, venha e veja. Veja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja a glória do Cordeiro de Deus estampada nessa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico, em resposta à mensagem pregada, e faça desse momento um momento de reflexão pessoal. Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a ver. Me ajuda a ver quem o Senhor é, ver que o Senhor me vê. Me ajuda a ver que o Senhor quer me dar um novo nome, trocar a minha identidade. Senhor, me ajuda a ver que o Senhor está comigo e que a Tua glória e a Tua graça são melhores do que a vida. Vamos adorar o Senhor. Faça isso em espírito de adoração, em oração, nesse momento. Pai Santo, pedimos que o Senhor nos visite nessa noite e que o Senhor continue despertando o nosso coração. O Senhor visite, Senhor, as nossas famílias, ó Pai. Visite, Senhor, a Tua igreja. Visite, Senhor, os meus irmãos. Que a Tua glória esteja sendo vista por eles, ó Pai, de maneira inconfundível. Oh, meu Deus, mostra-se a nós. Ajuda-nos a ver, Senhor. Precisamos ser iluminados pelo Senhor todos os dias. Ó Deus, no meio do nosso tumulto e da nossa confusão, estabelece, Senhor, a Tua presença como um ponto de glória, a Sua nuvem de glória, ó Deus, o Seu fogo de glória sobre nós. Abençoe, Senhor, Teu povo. Visita-nos, ó Deus, ajuda-nos a ter o coração sensível. Pai, se existe alguém nessa noite que ainda está resistindo, ó Deus, que ainda não veio e não viu, que o Senhor os traga. Que o Senhor os traga de uma vez por todas. E que a glória do Senhor brilhe sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa a Tua igreja. Abra a nossa boca para que possamos também anunciar
e também chamar que outros venham e vejam a tua glória. A começar em nós, Senhor, brilha em nós a tua luz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção. Pai, que esta semana seja a semana da tua visitação, nos nossos pequenos grupos, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, que vejamos o Senhor trabalhando por nós, que no nosso trabalho, na nossa escola, sejamos, ó Deus, um farol para iluminar a tua luz, e que a bênção do Senhor alcance o teu povo para a glória do teu nome, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, as ternas consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Você pode se sentar, estarei à porta para cumprimentar.